Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo, não importa o horário, mais um episódio do Relacionando. E se até agora a gente tinha trazido pessoas aqui, às vezes até novas demais, como o caso da Duda Bueno, que tinha 20 anos de idade, a pergunta é por que o Relacionando até hoje não tinha falado sobre isso? Por que o Relacionando até hoje não tinha falado sobre gerações? E por que o Relacionando não tinha falado até hoje sobre etarismo? Eu estou hoje aqui e eu vou até pular um pouco dessa introdução para ir direto ao ponto com Lara Magalhães e Tati Bissoli, que vão representar a gente hoje aqui nesse assunto que deveria estar sendo falado, certo? E que a gente vê muita coisa acontecendo pautada em cima disso e a gente não está falando. Tudo bem com vocês? Tudo jóia, Felipe. Bem? Tudo bem, Felipe, e você? Um prazer receber vocês aqui. E antes de começar o episódio, a gente estava falando nos bastidores aqui que o próprio Relacionando tem nas métricas ali, uma margem de quem mais assiste entre 25 e 45 anos, né? E aí a gente estava tentando entender por que acima dos 45 a gente não tem uma margem de pessoas realmente assistindo, abaixo também a gente não tem. E aí vem aquela pergunta, né? O setor de mídia, de comunicação, está falando diretamente só para os jovens e existe alguma crença em cima disso de que esse é o caminho certo? Olha, a gente vem estudando bastante isso e falando muito sobre isso, até porque a gente é da área da comunicação. Hoje, de fato, as marcas, as empresas, elas estão falando com a geração Z, com o público mais jovem. E aí, quando a gente olha e faz uma correlação com o consumo, de fato, de quem consome, o público 45 mais, ele hoje já é responsável por mais do que 55 milhões de investimento de consumo no Brasil. E aí o que acontece? Por que essas duas coisas não se conversam? No meu entendimento, é porque hoje a comunicação ela é pautada nos meios. Então eu preciso fazer para o TikTok, eu preciso estar no YouTube, eu preciso estar nas redes sociais. E as redes sociais, o maior consumo das redes sociais, de fato, é da geração Z. O público 45 mais consome, mas talvez em formatos diferentes, com um tempo de uso diferente. Então, fica esse descasamento entre as duas coisas. E o nosso editor aqui estava falando agora há pouco que realmente as horas desprendidas são, em geral, tipo, mais do público 45 mais do que realmente das pessoas mais novas que estão preocupadas com coisas mais rápidas, mais superficiais. Então a gente tem aí um conflito, né? A gente precisa falar com as pessoas, mas as pessoas para quem a gente está falando não estão dando tanta bola assim pra gente se a gente demorar mais de 3 minutos para falar, né? Essa é a configuração dos canais, né? De novo, é como a Lara falou. Quem tá no TikTok não é o público 45 mais. Acho difícil. Eu trabalhando na comunicação, não tenho TikTok instalado. Então, os meios, né, as agências de publicidade, elas acabam indo para onde tem mais pessoas consumindo. E se está sendo consumido, onde está sendo consumida a publicidade? Facebook e nas redes sociais, TikTok, Twitch, é para lá que vai o investimento. Só que, quem que realmente consome? Quem que gasta? Da onde vem, né, o dinheiro para consumir? Não é desse público que está na faculdade, ou está estudando, ou está no ensino médio. Com certeza não é dali. Então, será que a gente está falando com as pessoas certas? Está usando os meios corretos para chegar no nosso consumidor? Em quem de fato consome? Eu acho que é esse o ponto da pesquisa, que são 50 bi, não é? Na minha memória, milhões. 50 milhões que é o consumo dos 45 mais, que também é um consumo mais qualificado, porque consomem coisas mais caras, e é onde os jovens também vão tirar dúvidas, né? Você vai comprar um carro, você vai falar com quem? Com seu pai. Você não vai ficar pesquisando ali, você vai perguntar para sua mãe, né? Você vai falar, mãe, esse carro é bom, é ruim, esse valor? E a mãe, provavelmente, para um jovem de 18 mais, deve ter mais de 45 anos, né? Então, eu acho que tem falta esse olhar macro e realista para quem consome de fato e com quem a gente, né, os comunicadores estão falando. Eu acho que tem falta mesmo entrar no lugar certo aí, num equilíbrio. O que você fala, para quem você fala, onde você fala. Porque é claro que 45 mais dificilmente vai estar no TikTok, mas vai estar em outros meios.
talvez ainda esteja na home do UOL, porque também ainda acessa muito Sim. a internet, né? É a gente encontrar, é achar onde tá. A minha mãe é 60 a mais e não sai do celular. Ah lá. Então, ela não tá numa revista, ela não tá lendo um jornal, ela lê também. Mas não é ali que ela tá o tempo todo no celular. Então, o que ela tá consumindo ali? É onde? É no Facebook? É pelo WhatsApp? Né? De alguma forma, ela consome ali, e bastante. Então, eu acho que é uma visão um pouco macro, menos... Eu ainda vou mais longe, eu diria menos preguiçosa. Porque se você tem que sair do que os canais te oferecem, né? Das métricas que eles dão pra gente. A gente tem que sair um pouco e olhar mais longe, né? Eu quero fazer uma pergunta um pouco mais complexa para vocês, mas antes deixa eu me apresentar. Meu nome é Felipe dos Santos, eu sou um apresentador de 40 anos do melhor podcast corporativo que esse país já viu. E para que isso continue acontecendo, eu preciso da sua ajuda. Se você ainda não se inscreveu, ajuda. Se inscreve no canal e compartilha esse episódio e os outros episódios que você provavelmente pode maratonar. Ou, se ainda não maratonou, chama seus pares, seus colegas, sua mãe, seu pai, sua irmã, seu irmão. Pessoas que estão interessadas em ouvir cada vez mais sobre comportamento, cultura, diversidade. Vem comigo, se inscreve no canal e a gente vai cada vez mais longe. E aí eu quero saber o seguinte, a sociedade começou há algum tempo atrás, então, a julgar as pessoas, as competências das pessoas pela idade delas? Sim. E isso vem de quando? Porque a gente costumava ter a pessoa madura, a pessoa mais velha, como o mais experiente, Sábio. o mais sábio. E agora é o contrário, são as pessoas que a gente precisa colocar para um canto e dar atenção, como a gente estava falando agora há pouco, para os mais jovens, né? Olha, eu não sei te dizer, né, precisar em que momento A isso cronologia aconteceu. disso, A cronologia de quando aconteceu. Não sei se a Tati tem alguma referência com relação a isso. Mas o que a gente vê hoje, de fato, é esse grande tabu do envelhecimento, né? O envelhecer, ele virou um lugar muito negativo. Então, quando você olha e pensa, tá bom, essa pessoa já não tem mais competência para trabalhar, essa pessoa está velha demais para usar essa roupa, essa pessoa está velha demais para sair, essa pessoa está velha demais para namorar. Né? Você olha, essa pessoa foi colocando o envelhecimento numa caixinha de improdutivo, de até... bem negativamente como um estorvo mesmo, um peso, né? O envelhecer virou um peso. E o que está se mostrando, a realidade que está se apresentando, é exatamente contrária, né? Assim, a gente percebe o quanto cada vez mais pessoas de 65 anos, 70 anos estão produtivas, estão ativas, estão vivendo de maneira super plena. Então, acho que eu não sei em que momento esse tabu ele aconteceu, assim, essa chave virou. Essa chavinha. Mas eu também não sei quanto tempo vai demorar para a gente conseguir desvirar, né? Que eu acho que esse é o desafio agora. Esse é o trabalho de vocês rumo ao sucesso do coletivo 45+, né? E aí surge o coletivo para poder trabalhar uma ideia, uma pauta que até agora pouca gente estava realmente se esforçando para fazer acontecer. E como é que surge o coletivo 45+? Dessa necessidade nossa mesmo, né? Dessa angústia, dessa aflição de ver que a gente é tratado como velho, né? Tem sido tratado como velho quando, na verdade, a gente está no auge, está na potência da nossa performance profissional e no geral, né? E de vida, né? Tem muita coisa que eu tô começando agora. Acho que a Lara também... Acho não, tenho certeza que a gente está começando. E coisas que... E eu ainda vou mais longe. Eu estava até falando outro dia, eu acho que hoje eu tenho mais capacidade de aprendizagem do que eu tinha quando era mais jovem, porque eu consigo focar mais. Eu consigo, quando eu me dedico a fazer uma coisa, o meu foco tá ali. Eu não disperso tanto quando era mais jovem. Então, em termos de capacidade, eu acho que a capacidade só aumentou.
E aí a gente tinha, né, a gente vinha conversando sobre isso, porque você vê os colegas, o nosso círculo de amizades são 45 mais, não que a gente não tenha amigos mais jovens. Aliás, temos muitos, né? Mas, e você vê a dificuldade em voltar a se empregar onde gostaria, no patamar que saiu, a dificuldade de voltar. E o preconceito mesmo, né? Porque são esses estereótipos que a Lara falou. Quando você pensa numa pessoa com mais idade, você pensa numa pessoa que não tem capacidade, que não tem mais energia, que não consegue se atualizar, principalmente tecnologicamente, que tem mais... E aí ela é uma pessoa que vai ficando para trás, que vai ficando à margem da sociedade. Quando na realidade, não é nem né, os números mesmo, a gente vê, são pessoas que estão aí. Às vezes você não sabe a idade, você não pergunta, mas são pessoas que estão super ativas. E sempre iniciando alguma coisa, a gente tem feito parte de alguns grupos, né? Muitos grupos, desde que a gente começou o assunto, e a coisa ferve. Eu tenho horas, eu não acompanho, e são pessoas que são até mais velhas que a gente, mas é muita coisa nova, é muita informação, é muita pesquisa, é muita agitação. Eu acho que foi isso, né, Lara? Acho que você pode complementar. Não, eu acho que é exatamente isso que você falou. A gente vive um pouco essa angústia, né? Então, a gente está aqui caminhando para os 50 e na área da comunicação é um lugar onde, em agência de publicidade, eu sempre falo, quando eu entrei com 19, 20 anos na agência de publicidade, eu não imaginaria que com 46 eu ainda estaria trabalhando lá. Com certeza eu falava, imagina, na agência ninguém tem 46 anos. E hoje nós somos, sei lá, nós duas e mais os sócios da agência, né? São os perfis mais velhos, assim. E aí você olha e fala, bom, você começa a gerar essa angústia do que vai acontecer comigo, né? E tá aqui. E é ótimo quando as pessoas começam a chegar para você e falar, qual que é seu plano para parar de trabalhar? Não tenho plano para parar de trabalhar. Meu plano é não parar. Diz que eu quero Meu parar. plano é não parar de trabalhar. Você fala, como assim, né? E você percebe que, de fato, as pessoas já estão olhando para você com um olhar de, então, você tá ficando velha, né? Você tá ficando velho para isso daqui, para esse negócio aqui. Então, eu acho que veio dessa angústia que a Tati falou, né? Então, a gente começa a viver, começa a ver os nossos amigos vivendo a mesma coisa. Então, pessoas que estão perdendo emprego, estão tendo que se reinventar, porque não consegue se recolocar. Aí tem que empreender. Nem todo mundo quer empreender. É isso né? aí que eu queria chegar, porque eu acho que o que espera da pessoa já depois dos 45 é que ela olhe e fale... Você não quer empreender? Você não quer abrir uma empresa? Você né? tem que virar empreendedor Você na tem que marra. virar quem contrata para poder continuar essa lógica de que são jovens que precisam ser contratados, né? Que loucura. Aqui, para apresentar vocês, e a gente já até avançou um pouco no assunto, eu evito ficar lendo a mini bio de vocês, porque isso é chato, toma tempo, e eu gosto de colocar a rede social de vocês na tela para ver como vocês se definem. E nada melhor do que o lugar onde vocês falam com todo mundo. E nós temos aqui o LinkedIn da Lara Magalhães, Head de Transformação e Integração na FBIS. Legal, bela agência. Sócia e fundadora do Coletivo 45+, como nós estávamos falando. Então, você está mesmo no ambiente da agência de publicidade, que é tido como um ambiente completamente jovem, que tem tobogã, que as pessoas pegam na geladeira uma cervejinha para tomar. E você está lá, está fazendo o seu trabalho acontecer lá. Como é que é o seu dia a dia lá? Eu estou há 11 anos lá. 11 anos. Nessa agência Legal. especificamente, eu estou há 11 anos, então já faz bastante tempo. Eu recentemente assumi uma nova área, então em dezembro eu assumi essa área de transformação e integração, que é uma área muito focada em inovação. Eu fiquei curioso com o que seria. Porque esse nome a gente precisa explicar, né? No final das contas é uma área que você acaba tendo que explicar. Antes eu cuidava da área de negócios, e desde dezembro eu estou cuidando dessa área. A ideia é olhar para o mercado, identificar as novidades de mercado e ver o que cabe para os nossos clientes ou prospects. Então, é esse trabalho que eu tenho feito hoje. Assim, e está sendo super legal. Eu estou gostando muito. Foi curioso, porque na época, né, que um dos sócios, que é meu chefe, ele me chamou, ele me fez esse convite para essa área, a minha primeira reação foi não. Falei, não vai me tirar do lugar quentinho, sabe? Né? Você tá ali... Ele, não, eu acho que tem tudo a ver com você. Eu resisti, e acho que foi
foi um super Acerto aí. foi um super acerto. Legal. É isso. Hoje eu estou super feliz, então é um lugar interessante aí. E aí, em paralelo, tô com o Coletivo 45+, tocando. Cara, que 45+. bacana. E aí a gente acaba de dizer que as pessoas acabam relacionando novidade, inovação, essas coisas tudo aos jovens, e a gente tem uma pessoa que está à frente do departamento de busca de inovação, de busca de novidades e etc., que não faz parte dessa geração. É. Ah lá, a prova, Tá vendo? né? Dá certo. Vamos pro LinkedIn da Tati, diretora de grupo de contas da FBIS e sócia fundadora do Coletivo 45+. Então, vocês duas fazem parte da mesma empresa, trabalham na mesma agência, e você lá trabalha como executiva de contas, diretora de contas, né? Sim, eu sou diretora de contas da FBIS, eu entrei há 8 anos, fiz uma transição de carreira, eu sou jornalista por formação. Ah, legal. Trabalhei a minha vida inteira em redação. E aí, em 2016, eu recebi um convite para ir para a FBIS, para trabalhar numa função um pouco híbrida de conteúdo com atendimento. Aí teve um momento ali que eu tinha que escolher se eu ia para o atendimento, se eu, né? Ou se eu ficava em conteúdo e eu escolhi o atendimento. Saí da minha zona de conforto também, do quentinho, né? Eu gostei muito do ambiente de agência. Foi uma entrada um pouco atípica, porque eu já tinha, na época, 40 anos e eu entrei como supervisora de contas. Mas eu amei, adorei, estou lá até hoje. Hoje também estou tocando novos negócios, acho muito bacana. E é isso. E eu sou diretor de arte e um dia já mandei currículo para a FBIS e poderíamos eu e você estar trabalhando juntos, olha Tá só. vendo? É verdade. Olha só. Talvez não sei se com o departamento de transformação e inovação, mas com certeza com a diretora de contas a gente estaria trocando ali figurinhas. Bacana, obrigado, Lucas. Recentemente vocês foram chamadas pelo jornal Meio Mensagem, que é um jornal, para quem não conhece, muito conceituado do mundo da publicidade, da comunicação, do marketing, para falar a respeito, e aí eu não vou estragar o spoiler aqui, Meio Mensagem. Foi lá, bateu na porta de vocês. O que eles queriam saber? Eles fizeram um especial no mês das mulheres sobre o etarismo, especialmente para as mulheres, né? Então, eles convidaram a gente, convidaram outras pessoas, também outras mulheres, 45+, para falar sobre o assunto. Esse era o foco da entrevista. Como é que foi receber uma atenção como essa já no início de um projeto tão bacana que vocês estão tocando? Foi muito bacana. Aliás, todo o projeto em si, né? A gente acho que não esperava a atenção que a gente recebeu. A gente achou que ia começar devagarzinho e, de repente, a gente recebeu muitos convites. E esse foi um deles. E eu acho que foi muito, muito legal, porque a gente, além de falar da questão do etarismo, da longevidade, a gente falou da questão das mulheres, né? Se é uma questão para todos, para as mulheres ainda é uma questão um pouco maior, né? Existe aí uma cobrança para as mulheres que é muito maior em relação à idade, nessa fase principalmente, onde a gente está entrando na menopausa, onde a gente tem outros desafios que não tem os homens. E aí nessa matéria, nesse especial que eles fizeram, a gente pôde falar também sobre isso. E também achar soluções, né? Porque tudo isso, acho que a gente, uma vez que você encontra o problema, que você vê onde está a dificuldade, o mais importante é jogar luz sobre ela para encontrar soluções, que é o que a gente tem visto e acho que é onde a gente acredita e está trabalhando mais, né? Que é o que eu já disse sobre a questão do aprendizado, quando você já tem mais idade, do foco, e tem outras questões que a gente também tem nas pesquisas que a gente tem visto, que os profissionais mais maduros, eles são mais dedicados, eles têm uma lealdade maior, e na questão das mulheres, a gente também tem visto assim que elas voltam a estudar depois dos 45, muito mais mulheres, levando em consideração que as mulheres ainda vivem mais do que os homens, né? Em média 8 anos a mais. E elas não param, né? A mulher para quando ela quer. Sim. Quando ela decide que, para mim já tá, né? Vou fazer outra coisa, que não é empreender. Vou viajar, né? Então,
Eu acho que foi bem bacana mesmo. Minha mensagem deu um espaço legal, a gente conseguiu ali. E é legal, né? Você vê que o que você está fazendo está sendo reconhecido de alguma forma, né? É muito bom. E por conta disso, isso foi jogado na minha cara quando eu tava passeando ali pelo LinkedIn. Eu olhei e falei, não, eu preciso mandar uma mensagem para essas moças, porque tem conteúdo ali que a gente precisa explorar. E aí foi por isso que a gente lançou a pílula do Relacionando em Ação para falar da iniciativa do Coletivo 45+, voltado para o etarismo feminino. Mas vamos segurar esse assunto que eu quero voltar nele. Existe um momento aqui no podcast que chama Momento Onboarding, que é o crachá da firma, e eu normalmente tiro uma foto de vocês segurando a nossa plaquinha e o crachá sai aqui em tempo real e vocês vão poder levar para casa, usar o que vocês quiserem. Legal. Posso fazer essa foto? Claro. Então vamos começar com a Lara, que já está aqui à minha frente. Uma fotinho e uma da Tati. A gente nem vê, a gente vai no susto. Mas fica muito bacana, vocês vão ver só. Uma foto de crachá, né? É. É muito bacana. Fica muito melhor do que as fotos. A gente é da tira. época do crachá com foto. Não, mas a foto 3x4, né? Porque hoje é toda uma produção, se chama fotógrafo para dentro da empresa para poder tirar, faz, olha, se ficou legal. Eu vi esses dias o Paulo Cabral, ele tá com uma foto super maneira, assim, um crachá. Eu falei, gente, isso sim é um crachá. Era um crachá assim, moderno. E aí, pra gente continuar nosso papo, quero só saber o seguinte: vocês tomam um café? Eu tomo, por favor. Então vamos tirar um cafezinho aqui para nós, enquanto as fotinhos saem. Quer que eu faça as honras? Por favor. Dá licença. Como é? Vou apertar? Só Tem que segurar? é melhor segurar, porque A gente não quer causar nenhum... Tá bom, tá bom. eu já fiz isso, mas graças a Deus foi em cima de mim e não em cima do convidado. Imagina, a menina tava com um blazer cor-de-rosa choque. Imagina se caísse café naquilo. Meu Deus do céu. Um beijo, Duda. Acho que foi. Sim. E aí a gente estava falando aqui sobre a questão do etarismo feminino. E eu queria, até para quem não vivencia essa realidade, entender quais são esses desafios que as mulheres têm encontrado no meio de trabalho, porque às vezes essa pergunta parece óbvia, mas é só quando a gente ouve quais são de verdade, a gente olha e fala, putz, quais são os desafios que as mulheres têm encontrado no dia a dia e que faz com que elas olhem e falem, caramba, né, as coisas podiam ser um pouco mais fáceis. Eu costumo dizer que quando a gente pensa na questão da diversidade como um todo, ela vai criando camadas na medida que você trabalha com as intersecções, né? Então, quando a gente olha para as questões femininas em geral, então, as questões estéticas, a mulher tem uma cobrança estética muito grande, né? Então, e aí na medida que você coloca a camada do envelhecimento, isso piora, porque a questão estética para a mulher, então a mulher deixar os cabelos brancos é muito diferente dos homens deixarem os cabelos brancos, né? Então, assim, o homem de cabelo branco é charmoso, é maduro. Experiente. A mulher de cabelo branco é descuidada. A mulher de cabelo branco é aquela velha. Então, assim, a questão estética, ela já traz questões independente da sua idade, né? Então, você, quando começa a trabalhar jovem, às vezes você precisa até parecer mais velha, aparentar mais velha, a roupa que você usa, a maquiagem que você tem que usar. Então, tem essa questão estética que ela já é. Então, você vai colocando camadas maiores, né? A questão dos abusos mesmo, né? Então, assim, a mulher é vista, principalmente, né, na mais jovem, eu acho que essa é a única vantagem da mulher mais velha, assim, ela para de ser vista como vantagem. Vantagem, exatamente. Um objeto sexual, né? Sim. Então, aí agora você tá na idade você é velha, agora você não é mais um objeto sexual. E vou te falar, isso é uma super vantagem mesmo, no sentido de que você para de sentir os olhares incômodos em cima de você, né? Então, quando você vê essa questão, eu costumo dizer também, eu sempre pergunto isso para as mulheres, assim, você acha, né? Você sente, você percebe que um homem precisaria ter feito
tudo que você fez para chegar na mesma posição que você. Estudar o mesmo tanto que você estudou, trabalhar, se esforçar o mesmo tanto que você se esforçou, trabalhar as horas que você trabalhou. Será que ele precisaria ter feito exatamente tudo para chegar na mesma posição que você? Ou se um mediano alcançaria a mesma posição que você? Então, eu acho que isso, para mim, é o principal exemplo. Assim, se você pega um homem e uma mulher na mesma posição, principalmente em posições na medida que elas vão galgando, posições de uma gerente, uma diretora, e compara o esforço que cada um teve que fazer. Aí, assim, eu acho que esse é um ponto forte e eu acho que é importante a gente refletir. E a gente sabe que isso não precisa ser atrelado à idade, né? Mas que existe É que eu ainda tô com esse negócio da vantagem que você falou É estranho, né? Você ter que considerar isso uma vantagem a partir do Cruel, momento... né? Que você olha e fala, legal, tipo, eu tô considerando isso uma vantagem porque o ruim acontece e agora ele deixou de acontecer, né? E a mulher acima dos 45, se ela chega num patamar de diretora, aí é uma pergunta mais curiosidade minha. Ela precisou se provar tanto, ela precisou ser tão forte, etc., que agora ela é vista como uma mulher mais ranzinza, ela precisa ser a mulher dura, a mulher que as pessoas têm medo, esse tipo de coisa, porque eu fico imaginando a diretora de 50 anos dentro de uma empresa, tipo, que as pessoas olham e falam, não vou nem contestar o que ela fala, porque vai que... como é que é quando a mulher chega na posição de poder depois dos 50? Pode ir. Não, eu vou só iniciar. Eu acho que muitas vezes, sim, eu acho que a mulher, para galgar esse lugar, ela precisa ser mais dura e precisa, de certa forma, imitar um comportamento masculino, né? Porque senão ela não é respeitada. É mais difícil, né? Eu estava ouvindo agora de manhã na rádio sobre locutoras femininas, que elas falavam da potência da voz. Que a potência da voz feminina, que é mais aguda, ela não é tão respeitada como da voz grave. Que para o rádio, voz grave emite mais confiabilidade. O que, gente, pelo amor, né? Né? Porque no reino animal, os animais que gritam mais alto são mais respeitados. Só que o ser humano é uma questão de gênero, não é uma questão de... Porque somos todos seres humanos, né? Dependente de qualquer coisa, quem grita... A mulher pode gritar muito mais alto que um homem. E ser mais assustador, inclusive, o grito. Mas... Aí eu vim ouvindo isso, eu tava pensando, é mais difícil, né? Sempre é. Então, às vezes, a mulher para conseguir chegar... Não, assim, não foi o meu caso, e eu acho... E não foi o da Lara, mas muitas vezes para chegar num lugar de chefia, de direção, ela acaba vestindo esse personagem, né? De ser mais duro, e mais mesmo imitando o homem, né? É uma cultura... A gente vive um machismo estrutural que é muito... E isso deve ser um problema tão sério para a saúde mental dessa pessoa, né? Porque quando chega a hora de tirar essa fantasia, né? Ela volta a ser aquela pessoa que ela quer ser, que talvez seja mais frágil, que talvez não seja dura daquele jeito. Só que eu não sei, isso deve... Aí provavelmente a gente podia ter uma psicóloga aqui até para falar sobre isso, mas deve ser aquela coisa que você fala, cara, eu tô em abstinência desse personagem, ou então eu tô em abstinência de mim mesmo. Às vezes não é um personagem, né, Fê? Às vezes é a pessoa, e aí ela é julgada por ser daquela forma também. Aí ela vira uma mulher, aí ela também são estereótipos, né? Então, se a mulher, ela é uma mulher mais durona mesmo, porque a personalidade dela, é o temperamento dela, aí ela é tratada como que, ela é rígida, ela é severa, ela tem uma vida infeliz, ela é uma mulher infeliz, ela não tem um parceiro, ela é solitária. Falta, é o que ela é. E ponto, ela não tá nem sendo nada do que ela não é. Ou do que ela aprendeu a ser, ou do temperamento dela. Então, é um lugar bem... Eu acho bem complexo. E eu acho que tem um ponto interessante aqui, que é o que está sendo valorizado hoje em dia. Hoje existe uma tendência forte de valorização de gestões mais humanas. Sim. Então, isso eu acho ótimo, porque assim, tem um lado, as mulheres elas vão endurecendo de fato, na medida que você vai
galgando novas... Porque você também sabe que você fala, não dá pra ficar só no sorrisinho, porque as pessoas não te respeitam, não dá... Então você vai endurecendo. Eu acho que é um processo natural. Mas existe essa tendência das gestões mais humanas, o que vem resgatando nas mulheres ela poder de maneira lidar com isso de maneira mais suave. Eu tenho uma história que eu nunca esqueço, assim, na época eu nem associei, mas depois com o tempo eu fui falando. Eu trabalhava numa agência e eu tinha uma par, e aí o meu chefe me chamou para dizer, olha, a gente vai desligar a sua par. E a gente tava conversando, e ela era praticamente minha amiga também, a gente se dava muito bem e tal, não sei o quê. E ele falou, porque a gente tá numa situação complicada, então a gente vai desligar a sua par. E eu comecei a chorar. Caramba. E tudo bem, a gente conversou e no final desligou. E tudo, né, eu ajudei a reorganizar a área e tudo bem. Eu passei anos ouvindo. Não, porque não sei o quê, porque aí depois você chorou. Ele fazia questão de falar várias vezes sobre esse choro. E aí você fala, nossa, será que eu fui fraca, né? Por muito tempo eu falei, nossa, eu fui fraca naquele momento, eu fui fraca. Mas eu falei, não, eu sou assim, eu choro. Um comportamento humano, pelo amor de Deus. Uma pessoa que choro. Se a pessoa, eu gosto da pessoa, eu sabendo que ela ia passar por uma situação que eu não gostaria de passar, eu me coloquei no lugar dela, chorei. Como eu já chorei em diversas outras situações, né? Então hoje o choro pra mim, numa situação de trabalho, ele talvez me incomode menos do que incomodaria naquele momento que eu, né? E ele de fato me viu nisso uma fraqueza. Sim. Ele viu em mim ali uma fraqueza, né? De eu estar emocionada, emotiva por uma situação. Então, acho que esse é um exemplo sutil, porque não é nada, mas é um exemplo do como a mulher é vista como, né? Eu já ouvi muito do tipo, não, mas é que você é muito mãezona com o seu time. Ai, gente. Você é muito, não pode ser tão, não dá pra ser tão humana assim com todo mundo. Eu já ouvi muito isso. Algo que aqui, pelo menos no Raciocinando, a gente acredita justamente o oposto, né? Sim. A ideia, lógico, você não vai ser mãe e pai de um bando de marmanja que tá... Não, e assim, se eu for mãe do meu time, eles vão sofrer um bocado, os meus filhos. Então, o que é ser mãe? Exatamente. Né? Os meus filhos vão falar, coitados. Se eu vou olhar e falar assim, vocês não sabem da missa metade. Deixa eu só entregar para vocês o crachá de vocês. Legal. Lara. Obrigada. Itati. Olha, ficou ótima. Vocês agora fazem parte dessa turma do Raciocinando. Adorei. Eu não vou falar que faz parte da família, porque como mãe, a gente... Foi melhor não. Muito bacana. Muito bom. Fiquem à vontade, vocês vão poder levar para casa. Quando a gente fala sobre gerações, e até talvez por isso que eu coloquei na nossa placa ali em cima, gerações e não etarismo especificamente, e isso é um papo que eu tive com a minha esposa, aliás, anteontem, e a gente foi por um caminho que eu olhei e falei, cara, a gente não vai chegar em lugar nenhum, porque é difícil quando a gente fala do ponto de vista de uma pessoa de 40 para cima, da geração que está aparecendo agora, que tem talvez crenças muito diferentes da nossa, valores muito diferentes dos nossos, e talvez algumas coisas incomodem a gente, porque a gente talvez deixou acontecer ao longo da nossa vida, e que eles agora estão buscando o certo, mas também outras que incomodam porque a gente sabe como é que é o certo e eles não estão nem tentando se esforçar para isso. Essa talvez seja a minha visão também. Quando a gente fala sobre a conexão entre as gerações, e aí a soma disso e o que isso pode, de repente, trazer de verdade de valioso para um dia a dia de uma agência de publicidade ou de uma empresa fora desse ramo, vocês, falando tanto do etarismo, vocês chegaram a ter que lidar com, vem cá, mas o que de bom a gente consegue também puxar dessa geração que está chegando agora? Quando a gente fala sobre essa questão toda do 45+, né, da idade, um ponto super importante que a gente coloca é o trabalho multigeracional, né? Não é que a gente tá colocando aqui, tá bom, a importância da empregabilidade para as pessoas 45+, a importância da valorização, mas assim, a gente não exclui uma coisa da outra, né? Então assim, então você tem que trabalhar essa questão de intergeracionalidade, multigerações, enfim, tem esses dois termos aí sendo falados, porque o grande ponto, se você fala, e eu acho que a Tati também tem um ótimo exemplo nisso, eu vou só dar o gancho, é assim,
Hoje eu sou head de uma agência. Sim. Tenho 46 anos, eu chego na agência, assim, 100% da agência me respeita. Eu não sofro nenhuma questão de etarismo, mas eu sou head. E se eu tivesse 46 anos e fosse analista? As pessoas olham e vão falar, nossa, essa aí não conseguiu, né? Essa daí não deve ser boa, porque nessa idade... Então, eu acho que esse é um lugar onde o trabalho que precisa ser feito, quando a gente fala em multigerações, é como é que as duas gerações conseguem trabalhar de maneira respeitosa em todos os níveis hierárquicos. Eu acho que esse é o principal ponto. Aí você tem uma boa história na transição de carreira, enfim. É que quando eu fiz a transição, como eu falei antes, eu tinha 40 anos. Então, eu saí de uma posição no jornalismo já consolidada e fui e desci alguns degraus para ir para publicidade. Ah, sim, entendi. Então, eu entrei na agência como supervisora. Eu até... porque eu queria mudar, eu queria fazer a transição. Eu não dava para entrar como gerente, como diretora, porque eu nem publicitária, nem formada em publicidade eu era. E aí eu entrei, eu era supervisora e os meus pares tinham... Meu chefe, na época, que me levou, meu amigo, que acreditou em mim, que acreditava que eu era, né, capaz, ele é 10 anos mais novo que eu. E os meus colegas, os meus pares, 15, 20, né? E aí foi bem complicado. No começo, eles, assim, chamavam de milenar. Não era milênio, era milenar. Era véia dos gatos. É porque na época, isso, olha, nem é tanto tempo, gente. São 8 anos atrás, né? Hoje em dia, eu tenho certeza que não falariam. Certeza. Mas na época não tinha ainda, né? A conversa ainda sobre, mesmo diversidade, a gente não tinha o comitê, as coisas estavam bem ainda incipientes, bem embrionárias, né? No sentido de inclusão, de diversidade. Então, eu ouvi de tudo. E eu assim, como eu já tinha também, eu estava vindo de uma transição de carreira, por um lado eu achava, né? Eu falava assim, bom... É o que eu tenho, é o que eu vou ter que enfrentar, porque eram muito jovens, eram todos muito jovens, né? Nenhum com idade para ser meu filho, mas todos muito jovens. E fui indo, e fui ali, na luta. Hoje, como diretora de grupo de contas, imagina que alguém vai virar para mim e vai falar que eu sou a véia dos gatos, que eu tenho que fazer, ou que eu sou milenar, né? Ou que, porque... Claro que o meu repertório, a minha experiência, ela enriquecia de outra forma. Quem conseguia aproveitar aquilo, boa. Mas era diferente, óbvio. Mesmo porque eu estava vindo de comunicação, mas outra área da comunicação, né? Quem soube aproveitar, se deu bem. Porque ali tinha recursos para enriquecer o trabalho de todo mundo, né? Agora, tem gente que achava o que eu falava, inventaram até um verbo. Eu lembrei outro dia que eu tatear. Porque eu trazia algumas palavras, claro, que não são comuns no repertório. Porque cada lugar tem o seu idioma também, né? O seu próprio... a tribo, né? E é bem tribo mesmo. Agência e redação são lugares bem semelhantes e bem diferentes. Então, foi assim. E aí, no fim, passei por tudo isso e agora... E quando eu vejo, a gente acabou de contratar uma estagiária, 45 mais. Olha que legal. E é outro ambiente. Eu entrevistei, eu conversei com ela, entendi com ela tudo e é outro ambiente. Se eu sentir qualquer coisa nesse sentido, aí a coisa vai... também ter outro, né, porque não dá mais, a gente não pode, uma vez que é o que eu falei no início, que você joga a luz sobre um problema, reconhece que existe, a gente tem que mudar. Ou a gente muda, não tem, você não volta para trás, você não volta para o momento em que a caixa de Pandora estava fechada. Uma vez que ela abriu, você tem que lidar com tudo aquilo. E eu acho que era isso. Né? Vocês têm visto no mercado algum projeto bacana sendo feito para tentar trabalhar a questão do etarismo? Você acabou de dizer que contratou uma estagiária 45 mais, o que é incrível. Alguns clientes meus da agência eu tenho visto fazer o trabalho de até chamam de 50 mais, na verdade, que acho que talvez seja até um número mais comum de se ver, né? E angariando também a atenção dessas pessoas para falar, vem fazer parte desse time. Vocês
vocês têm visto esses projetos sendo aplicados? Olha, eu tenho visto pouco, né? Na FBIS é uma das primeiras vagas afirmativas, porque foi uma vaga afirmativa mesmo, sim. que a gente viu. Mas o que eu tenho percebido é que essa é a próxima onda da diversidade. Né? Sim, Porque quando a sim. gente olha para o universo todo da diversidade, as empresas elas começaram a se preocupar com diversidade, então colocaram o foco na diversidade racial, super importante, super relevante, tem que colocar mesmo, na questão de gênero, na questão de LGBTQIA+, e a diversidade etária, ela sempre foi ficando um pouco mais ali, Uhum. Escanteada. esquecida. E agora está sendo mais falado. Então, o assunto está em pauta. Eu acho que ninguém sabe direito ainda como fazer, o que fazer, e a gente está aqui para isso, inclusive, né? Então, para ajudar as empresas nesse processo. Mas eu acho que as empresas estão começando a falar. Então, a gente já está sendo convidado por algumas empresas para falar sobre o assunto, para dar palestra, para trazer essa pauta. Inclusive, não só a pauta do 45+, mas a pauta da questão da intergeracionalidade. Sim. Como é que ajuda as empresas? Porque é o que eu falo, assim, não adianta você abrir uma vaga afirmativa, coloca uma estagiária 45+, se a empresa não está preparada, se o resto das pessoas não vão incluir, se o resto das pessoas não vão entender. Ontem mesmo eu ouvi um podcast, até escrevi um artigo sobre. O podcast ele fala sobre uma situação muito específica dos Estados Unidos, que é muito diferente da nossa realidade aqui, que lá eles estão num momento de alta de emprego, muito, e poucas pessoas especializadas para atender essa demanda. E 60% das pessoas aposentadas querem voltar para o mercado de trabalho. E eles não contratam. Então, tem emprego sobrando, tem um público querendo trabalhar, e eles não contratam. E aí você fala isso pelo preconceito Pelo mesmo. estereótipo. Pelo estereótipo de que essa pessoa não funciona mais, essa pessoa não tá. Então, o podcast fala muito sobre isso e dá muitos exemplos de como as empresas se preparam para tal. Sim. Lógico, a gente vive uma realidade completamente diferente, aqui não tem emprego sobrando, muito pelo contrário, mas os exemplos de como as empresas se preparam, eles servem para todo mundo, assim, serve para o Brasil, serve para os Estados Unidos, serve para... Então, acho que é interessante, assim, pensar nesse... Porque vai ser muito rápido, Felipe. Acho que esse é o ponto. Se as empresas não entenderem e não perceberem essa rapidamente, elas vão ficar muito para trás, assim. Então, e movimentos importantes, né? Uma das coisas que falam lá nesse podcast é assim, as pessoas, lá eles estão falando 60+, né? Que eles já estão pegando o perfil mais aposentado. Mas essas pessoas, elas não estão mais dispostas a dedicar 100% do tempo para uma única empresa. Talvez ela queira dedicar 60% do tempo para a empresa e 40% para fazer nada ou outra coisa. Então, essas pessoas estão vendo cada vez mais. Então, as empresas têm que começar a entender como é que eu vou me reorganizar para ter essas pessoas no meu time. Porque não vai ser no mesmo modelo de trabalho, com as mesmas horas, com os mesmos benefícios. Não, eles deram uns exemplos lá que eu achei muito bom, assim. Licença-avó. Licença-avó? Licença-avó. Você vira avó, você ganha uma licença para ficar com o seu neto. Fantástico, maravilhoso. Maravilhoso, assim, né? E eu acho que você tocou num assunto muito legal, que é a régua, né? A gente olha e tenta entender se a coisa funcionaria baseado na régua que a gente mede todo mundo, né? E aí você olha para uma pessoa como essa e imagina, você jamais pensaria no licença-avó se você fosse medindo todo mundo com a mesma reguinha, né? Você falou, agora, a pessoa não vai colocar 60% não vai colocar 100% do tempo dela, mas 60%. O que de bom a gente não tiraria disso, tendo essa pessoa aqui com essa dedicação que talvez não seja total, mas que seja o suficiente para colocar outras pessoas que estão aqui no time num direcionamento mais interessante, né? Exatamente. Eu adoro esse exemplo da régua justamente por conta disso. A gente precisa parar de uma vez por todas, né? De ficar medindo todo mundo com a mesma régua, né? A riqueza que a gente tem dentro de uma única empresa com pessoas que têm diferentes realidades, origens, destinos e etc. Isso realmente é muito bacana. Quando eu dei uma palestra recentemente que era justamente sobre relacionamento, né? E a ideia era fazer mesmo as pessoas pensarem, por exemplo, numa mesa de reunião. Se você tem pessoas diversas,
com origens diferentes. Aí tem o afrofuturismo, por exemplo, para vir agregar, né? A gente tem a questão das religiões, que foi um episódio que a gente gravou semana passada. Olha a riqueza de ideias, de coisas que às vezes você não para pensar, nem a sua criatividade para pensar, porque não tem essa experiência, não conhece essa realidade, né? E aí você vê a galera do mercado fazendo mais do mesmo, porque todo mundo pensa praticamente com a mesma cabeça e exclui quem tem... eu tô até me alongando na minha própria fala aqui, mas é porque realmente é uma coisa que me chama muita atenção. Como é que pode a gente excluir tamanha riqueza de novos olhares, de novos pensamentos e etc, porque a gente está acostumado... É uma zona de conforto, né? A botar as mesmas pessoas na mesa. Porque você não sai da sua zona de conforto. É mais fácil você seguir o modus operandi, a cultura da empresa e seguir aquilo e fazendo sempre do mesmo jeito. Porque a hora também que você junta esse público mais diverso, as ideias, você abre aí um universo de ideias e de outras coisas que vão dar trabalho. Porque vai sair daquilo que você está acostumado a fazer, daquele jeitinho. Vai dar trabalho. Vai dar trabalho, entendeu? Vai dar trabalho você pegar uma ideia de uma pessoa totalmente fresca. E às vezes isso não tem relação à idade dela. É a ideia que ela teve. Ela leu durante o final de semana, enfim. Chegou ali uma ideia fresca, só que sai completamente do roteiro. Sai daquele script que a gente está acostumado. Que aí a gente volta ao assunto lá do começo, né? De a gente fazer... comunicação para os públicos que os canais nos entregam. Exatamente. Para o target que as redes sociais estão entregando para a gente, não para o target real. Né? Então, você volta ao início. Porque isso obriga você a pensar diferente, a fazer diferente, a mudar o modus operandi de tudo. E tentar e arriscar. Porque talvez a gente ainda precisa ver se as coisas dão certo. Você vai errar muito até acertar. Porque é novo. Eu acho novo. Triste quando eu vejo... por exemplo, pega um canal como a Globo, por exemplo. Eu fico triste quando eu vejo que ela está pautando muita coisa, primeiro vindo da internet, para depois fazer e transformar isso num... Talvez seja ela tentando para ver se funciona. Porque até então a Globo pautava muito, né? Ela pautava muito. E agora ela tá olhando e falando, cara, se eu não trouxer aquele comediantezinho que tá estourando ali, não sei, eu não colocar aqui no programa do Luciano Huck, talvez o Luciano Huck sozinho não segure mais. E eu só falando, caramba, sério, cara? Tipo, mas o teu programa não é para aquele público lá que tá na internet, não é o teu programa, mas enfim, né? É uma empresa muito grande, tenho certeza que tem pessoas tentadas... Eles estão tentando se adaptar, né? O SBT também, né? Eles estão puxando completamente o pessoal do YouTube, da internet para fazer. Exato. Mas eu acho interessante, é uma reflexão muito importante, que assim, não sei se é pelo comodismo, né? Vai me dar trabalho, mas a gente, eu digo a comunicação em geral, né? As pessoas de comunicação estão deixando os veículos, no caso hoje, principalmente os digitais, conduzirem a conversa. Conduzirem a conversa, exatamente. Então, assim, dizer qual é o público que você precisa falar do teu produto, a tua marca, que território você precisa. E como, formato. E não é pra assim, é o formato da dancinha. A dancinha é a analogia mais do coisa. Mas é isso, assim, né? Quando você olha, você fala, cara, eu não preciso vender todos os produtos dessa forma. Não falo. Não precisa fazer um reality, né? Não precisa sempre fazer um reality em qualquer campanha. Então, é uma reflexão importante que tem que ser. E aí, assim, quem é que vai começar essa conversa? Eu estava lembrando agora da conversa que a gente teve aqui sobre comunicação não violenta com o Naomi, e ele estava falando para a gente sobre essa questão do jovem da geração Z estar afrontando algumas coisas que ele olha e fala, eu não acredito que as gerações passadas deixaram isso acontecer, e hoje a gente está vendo pessoas que olham... Eu vou trazer um termo aqui que até outro dia estava em alta, que era o quiet quitting, né? Que é essa demissão silenciosa, né? Onde as pessoas falam, cara, eu fui contratado para fazer isso daqui, o meu trabalho ele tá dentro disso daqui, mais do que isso eu não preciso fazer.
que eu não estou sendo pago para isso. E a nossa geração lá de trás pensa que, na verdade, a gente metrifica o bom funcionário e a boa competência como quem faz mais, quem faz além, né? E aí eles vêm para falar assim, opa, peraí, mas se eu for fazer além, eu preciso ser remunerado por esse além, né? E aí, nessa entrevista que a gente, esse papo que a gente conversou aquela vez, fica essa coisa, né? O jovem, ele vem para afrontar isso e a gente se incomoda porque a gente não quer admitir que talvez a gente realmente tenha perdido a mão, né? Vocês veem essa questão dos valores o tempo todo sendo colocado à prova? Difícil essa. Essa é delicada, porque por um lado a gente está enraizado com essa cultura do... Eu brinco que é a cultura do proletariado, né? Uhum. Então, eu sou de uma geração de que o maior orgulho para os meus pais era o meu trabalho, assim, né? Então, se eu saísse à noite para tomar uma cerveja, lá vai a Lara de novo tomar uma cerveja. Se eu saísse de madrugada para ir trabalhar porque o arquivo deu pau e eu tinha que voltar para a agência para fechar Olha o que arquivo. orgulho. Era um orgulho, assim, a Lara acordava 2 horas da manhã. Então, era assim, o trabalho... Era o famoso trabalho dignifica o homem, assim, né? Né? Então, eu cresci com esse estímulo. Então, eu cresci entregando mais, eu cresci valorizando as pessoas que, né? Então, é difícil hoje você olhar e falar, não, tá bom, até que ponto eu vou respirar e entender o ponto dessa pessoa, e tem que entender, de fato, ela não tem que entregar muito mais do que... Mas até que ponto... onde é que está a linha? Porque tem uma linha entre eu não vou entregar, não quero fazer além do que você me contratou, pro eu não faço nada, eu reclamo de tudo, eu não passo 1 minuto a mais, eu não entrego... Que é muito difícil. Por isso que eu falei, é uma pergunta muito tricky, assim. É muito tricky, porque eu posso errar muito na minha resposta aqui, assim. Podia ter deixado na mão da Tati. Porque é difícil mesmo. Porque, por um lado, eu entendo, mas por um outro, assim, será que eles também não perderam a mão ali? Eu não faço nada, ou eu não vou fazer... 880, né? Eu não tenho nenhum vínculo com... Eu não tenho nenhuma lealdade com a empresa. E eu entendo não ter lealdade, porque a empresa, na hora que também tem que te demite, a gente sabe disso. Sim. Mas, assim, não tem essa coisa do... Eu vou fazer um esforço, é pelo projeto, é pela... Não, então, isso me dá coisa, assim, eu entendo até certo ponto, mas por outro, eu confesso que no dia a dia... Eu acho que eu tendo a achar que é uma aprendizagem mútua. Sim. É a gente aprendendo com eles os limites que a gente pode dar e eles aprendendo com a nossa geração, que algumas vezes, que nem sempre é trabalhar a mais do seu job description. É mostrar até que você é capaz. Como é que você vai promover uma pessoa se ela só entrega aquilo que ela foi chamada para fazer? Você nem sabe se ela consegue entregar outra coisa. Aí você tem que promover antes, aí ela não vai dar conta, e isso vai prejudicar porque ela ainda não está preparada, não está madura. Então, realmente aí... Senão a gente teria que ter um contrato de umas 40 páginas só para detalhar exatamente o que é esperado. Não, mas isso é uma área. Porque é tudo muito subjetivo, né? Uhum. Você não vai entregar 3 relatórios, tarará, tarará, e a SLA é tarará, tarará, e são 3 relatórios com 2 pautas. Não, a gente... É muito subjetivo. Cada dia é um dia novo, né? Cada cliente, a gente até brinca, cada cliente é um cliente. Você não consegue numa agência colocar um processo de funcionamento que seja idêntico para todos os clientes, porque cada cliente já tem a sua cultura de trabalho que ele traz junto. Então ali já existe uma adaptação. Eu acho que a palavra até é essa, né? Essa adaptabilidade de tudo tem que ser olhada com muito carinho, muita delicadeza. Eu ouço, lógico, né? Eu procuro sempre ouvir quando a pessoa fala, não, mas... E muitas vezes eu acho que tem razão. Só que será que aqui a gente não pode, então, flexibilizar, né? Para entender até, né? Se você... Porque também existe, assim, uma ansiedade por promoção, uma ansiedade por crescimento dessa geração, que é muito... Você fala, a pessoa está 6 meses fazendo uma coisa, ela já quer ser promovida, entendeu? 1 ano já quer ser CEO. Aí você fala assim, calma, vamos lá, né? Passinho de bebê. Porque como você avalia? Então, eu acho que o mundo corporativo ainda tem muito para aprender. Acho que a gente está ainda
tá bem atrasado. Toda vez a gente tem essa sensação de que tem muito caminho ainda para andar, sabe? Muita coisa para aprender. Eu sempre eu sempre reparei que à medida que o tempo vai passando, a nossa cabeça com 20 anos é uma, a cabeça dos próximos 20 anos é outra e etc, né? Eu brinco que com 23 anos o meu pai estava casado e estava me tendo, né, como primogênito, e com 23 anos eu ainda estava tipo, nas festas da faculdade. E a galera de 23 anos agora não tá nem ali ainda, tá? Tipo, parando para pensar o que quer fazer da vida. E talvez exista, e aí eu não vou nem deixar essa responsabilidade de responder isso, mas eu levanto essa bandeira. Será que existe essa pouca força do amadurecimento ao longo das décadas que faz com que as gerações elas cheguem um pouquinho menos maduras, um pouquinho mais imaturas, e aí olhem e são jogadas no meio de um mercado de trabalho, e elas olham e falam... mas não sei, começa... Eu acho que sempre teve. Eu acho que a gente teve que decidir muito cedo. Eu acho que você sai da adolescência, que é um período bem complexo para todos, né? No ponto de vista hormonal, enfim, em tudo. E já tem que decidir o que você vai fazer dali para o resto da tua vida. É verdade. A não ser que você já tenha nascido com algo assim, um talento nato. Nasceu, eu quero ser médico. Eu já estava operando suas bonecas, não é com todo mundo, mas tem gente que acontece. É bem difícil você decidir com 18 anos o que você quer ser. Mas eu, como mãe também, entendo que a gente é uma geração extremamente protetora, né? A gente tem uma questão de superproteção com os nossos filhos que é gigantesca. E aí... posso te dar inúmeras reflexões, né? É por causa da violência, é porque a gente sabe como as coisas acontecem, é porque a gente foi pais um pouco mais maduros. Eu também, meu pai tinha 20 quando eu nasci. Eu já tinha 28 quando eu fiquei grávida da minha filha. Então já é um outro período, né? De maturidade dos pais. Então, os pais também, cada vez mais maduros, também têm mais medo e protegem mais esses jovens que estão cada vez mais despreparados. É um efeito dominó, né? É verdade. Tudo vai levando... E o mercado é cruel também, né? Vamos dizer que o mercado é duro. Não é fácil você... Mesmo que você esteja só como estagiário, que trabalha só meio período, ainda assim é duro, né? Até acho que o mercado pega um pouco mais leve com os estagiários hoje em dia do que era antigamente, né? Mas ser estagiário antigamente era um pouco mais... eu acho de fato que é uma evolução, porque o entender o conceito de estágio, né? Antigamente estágio era o funcionário que eu vou conseguir pagar pouco. E que vou conseguir pedir mais. Exatamente. Hoje o conceito de estagiário é a pessoa que está lá para aprender. Então, isso eu acho que de fato é uma evolução, assim, né? Porque é o que é, assim. Uhum. O estagiário, ele está ali para aprender, né? Ele está ali para, lógico, na medida que ele vai aprendendo, ele também vai entregando, mas a função dele lá é, de fato, aprender. Antigamente, você só contratava como estagiário porque a pessoa estudava, mas você exigia dela um trabalho de assistente, né? Exatamente. Então, acho que essa evolução foi importante. Para a gente começar a se encaminhar para o encerramento, eu quero entender de vocês o que vocês, até como coletivo, esperam para o futuro do trabalho das pessoas 45 mais, 50 mais, 60. O que vocês olham e falam, cara, a gente está lutando para que um dia as pessoas possam isso aconteça e aquilo aconteça. Bom, no meu ponto de vista aqui, uma coisa, eu acho que tem dois focos aqui, né? Quando a gente olha para a economia prateada como um todo, muito além do universo de empregabilidade, é aqui o nosso foco do Coletivo 45 mais. Então, a gente vem discutindo o que vai acontecer com a sociedade, o que está acontecendo com a sociedade como um todo com relação ao envelhecimento. Tá. Né? Então, a longevidade. Então, assim, se a gente pega nos últimos... a expectativa de vida cresceu 20 anos nos últimos... Não. Isso, nos últimos 60 anos. Então, assim, hoje a gente vive 20 anos a mais do que a gente vivia 60 anos atrás. Então, naturalmente, o que tudo precisa se reorganizar para isso? O trabalho, porque naturalmente, se a gente vive 20 anos a mais, a gente precisa acumular mais renda para aposentar, a gente tem mais capacidade produtiva, a saúde, né, assim, o turismo... Previdência. Exatamente, previdência. Então, assim, como é que a sociedade inteira se reorganiza
para esse novo cenário. Então, o nosso foco aqui do coletivo, lógico, naturalmente a gente fala bastante de empregabilidade, naturalmente a gente fala muito sobre comunicação, que é a nossa área, mas o nosso foco aqui é olhar para essa questão do envelhecimento, da longevidade, da economia prateada, tem muitos nomes, de maneira ampla, e identificar oportunidades, soluções, projetos para isso como um todo. Quando a gente fala de empregabilidade, tem uma coisa que eu venho falando bastante, que é o seguinte, a nossa geração aqui, 40 até uns 55, é uma geração que teve a sorte de viver as grandes revoluções, né? Okay. Então, a gente aqui acompanhou a chegada da internet, a chegada do celular, a gente agora está vivendo essa coisa da inteligência artificial. Então, a gente foi se adaptando, né? A gente foi, tá bom, isso aqui eu consigo fazer. Isso aqui agora eu também consigo fazer, isso aqui também. Então, essa geração, ela tem um poder de adaptação muito bom. Então, a nossa geração, eu acho que não vai sofrer, honestamente. Tá. Eu acho que daqui a pouco a gente vai se adaptar, como a gente está se adaptando à inteligência artificial, e a gente vai se adaptar ao que vier. Agora, a minha preocupação é com as pessoas que hoje têm 60, 65 e que precisam trabalhar. Essas pessoas não têm o poder de adaptação, a flexibilidade e tal, que a gente tem. Então, como é que a nossa geração ajuda essa geração? Como é que a nossa geração puxa essa geração? Ao invés de ajudar a expurgar, entendeu? Então, como é que a gente puxa, traz, ensina? Como é que a gente faz um trabalho de pegar as pessoas hoje de 65 que querem voltar, precisam, que algumas não querem, mas precisam, né? A realidade e trazem ela de volta para o mercado de trabalho. Então, acho que a responsabilidade da nossa geração é essa. Muito bom. Concorda? Concordo, 100%. Você vê fora do ambiente da agência de publicidade essa possibilidade das pessoas, porque eu fico pensando o seguinte, a comunicação, eu até brinco que às vezes a comunicação, ela existe num universo completamente diferente das outras profissões, até por conta da legislação trabalhista, que acho que às vezes parece que a publicidade ignora que existe. Ela olha e fala assim, não, peraí que a gente vai dar umas adaptadinhas aqui, né? Já fui da agência, eu sei que a coisa funciona um pouco diferente. Mas existem algumas profissões um pouco mais simples, e você vai acabar vendo essas pessoas sendo jogadas, por exemplo, para ser um porteiro, para ser Nossa, eu vejo aquele pessoal que fica na frente da drogaria, né? Só sentado, tipo, dizendo, você não sabe o que ele faz, mas ele foi colocado ali, né? Mas ele poderia, por exemplo, estar em outras profissões, né? Poderia estar trabalhando num banco, poderia estar trabalhando... Você não sabe qual é a inteligência dele, né? Fora do universo da comunicação, existe espaço ainda para essas pessoas voltarem? Eu acho que é inevitável, né, Fê? Como a gente tem visto a população, aí demograficamente falando, está envelhecendo, né? Cada vez mais você tem pessoas com idades avançadas e menos jovens. Daqui 20 anos, a nossa pirâmide, ela já inverteu. Então, é uma questão de tempo para que você tenha mais pessoas maduras do que jovens no mercado. Ou as empresas se adaptam, ou elas encontram caminhos, encontram soluções, ou a gente vai entrar no quadro que está agora, que a Lara falou, dos Estados Unidos, muito rapidamente, né? Você não vai ter profissionais para fazer, ou profissionais que não são qualificados. Quando você tem um time muito jovem, um líder muito jovem, liderando uma equipe mais jovem ainda, assim, as pessoas não ficam motivadas, é diferente a motivação, o caminho das pedras é muito mais perigoso, porque você não tem alguém ali que tem experiência para dar o caminho das pedras, para, né, ajudar a pessoa a aprender, para ensinar, para motivar, enfim. E aí é uma questão, eu acho que vale para todos. Eu acho que é uma consequência, não tem volta, de novo. A gente não vai, de repente, começar a natalidade a aumentar, nascer um monte de pessoas jovens, e mesmo que aconteça, né? Como que essas pessoas, elas são orientadas? Sim. Né? Porque daí quando você fala de longevidade, você está falando de tudo, né? Em todas as áreas. Os professores estão mais jovens, né? E aí vai. Até os professores estão mais jovens, gente. É um efeito, tudo, nada tá desligado uma coisa da outra, né? Então, é uma coisa que acontece em cadeia mesmo. E é inevitável que, assim, aí é uma questão de tempo. Você pode estar olhando isso agora como agência, como as agências já estão atuando, né? A gente fala muito de diversidade, a gente
tem comitês, e tem conversas, e tem sobre inclusão, e tudo isso. Agora, se as outras empresas não fizerem, é sempre azar de quem fica para trás, né? Que você vai fazer o quê? Entendeu? Não vai ter muito como... Vai ter que copiar os outros que já fizeram antes, porque vai ter que fazer. Não tem muita saída. Vamos envelhecer. Todos estamos envelhecendo melhor, né? Porque para você envelhecer melhor, claro, tem a questão de cuidar da saúde, exercício, seus relacionamentos, que era o que a gente estava falando, mas todos estamos envelhecendo melhor. Todos estamos aumentando a longevidade no trabalho. E ao mesmo tempo que está nascendo menos. Então, e todos vão envelhecer. Eu acho que é bem isso mesmo. A gente está precisando se adaptar a um mundo onde a gente tem pessoas vivendo cada vez mais e em algum momento a gente vai entender que, opa, peraí, como é que a gente refaz essa conta matemática, né? Essas duas câmeras são as câmeras de vocês e eu quero que vocês aproveitem agora o momento para poder dizer onde as pessoas encontram vocês, promover alguma coisa que vocês esperam promover ou mesmo dar um recado final. Vocês fiquem à vontade. Obrigada. Primeiro quero agradecer o convite. Eu que agradeço. Acho que foi super legal você ter chamado a gente nesse momento. Acho que vai ser bem... Vai ter uma repercussão bem legal, assim. Okay. Bom, o coletivo, como a gente falou, o Coletivo 45+, você consegue encontrar a gente tanto no LinkedIn quanto no Instagram. O Instagram é Coletivo 45+, o mais escrito, né? Não o símbolo. A gente está super à disposição para conversas. A gente tem alguns projetos já com algumas empresas, fazer palestras, workshops, ajudar as empresas a se prepararem para esse processo, de fato, de multigerações mesmo, né, ajudar. Além disso, a gente também está desenvolvendo projetos no campo da saúde, a gente está desenvolvendo projetos no campo da comunicação, a gente tem pensado aí também coisas para o turismo, então acho que tem um campo bem amplo e a gente está à disposição, quem quiser conversar com a gente. Beleza, suas redes sociais? As minhas, eu sou Lara Magalhães, então no LinkedIn tá fácil. No Instagram é laramag_, e basicamente são as únicas que eu uso. Perfeito, muito bom. Eu sou Tati Bissoli, no Instagram, no LinkedIn. E eu acho que é isso, a gente está aberto à conversa, a gente quer ouvir, o Coletivo 45+, está aberto para qualquer pessoa, a gente tem ouvido muito, tem conversado muito. Sabe, a gente chega até pessoas com menos de 45 que já estão preocupadas com os 45 e isso tem sido bem bacana, porque é isso, enriquece também o nosso repertório, enriquece as conversas. Então, assim, entre em contato, falem com a gente. A gente já passou, né? Coletivo 45+, no Instagram, no LinkedIn. Acho que por enquanto é isso. Muito bom. Nós estamos envelhecendo. Tem uma riqueza muito grande de pessoas chegando cada vez mais. A galera está crescendo praticamente já com um tablet na mão, praticamente já em contato com a tecnologia, que até outro dia, quando a gente era mais novo, era o videocassete, o Walkman. Então, pensa a quantidade de pessoas que estão chegando já com ideias frescas e onde desenvolver. Mas também, vamos pensar também nas pessoas que lá na frente também estão se adaptando a essa tecnologia, também ainda tem muita ideia fresca e vivência. E sabe o que mais? Saúde mental. Existe um filme que chama O Estagiário, que é com a Anne Hathaway e com o Robert Downey Jr. Não, Robert De Niro, não é o Homem de Ferro. E acho que a maior sacada daquele filme é como o Robert De Niro consegue trazer a Anne Hathaway com toda a experiência emocional que ele tem para fazer com que ela, que já é uma empreendedora muito boa, conseguisse colocar um pouquinho mais no lugar de pensar sobre ela, de entender sobre ela. Porque a galera que está lá na frente já viveu muito, gente. Existe uma maturidade emocional muito grande. Olha como isso pode ser rico para dentro da sua empresa. Então vamos colocar todo mundo, cada um, num espacinho dedicado a ele próprio e não medir todo mundo com a mesma régua, porque se a gente não fizer isso, a gente vai entender o quanto o outro pode trazer de aprimoramento ainda mais para o seu dia a dia. Pensa nessa mesa, nessa sala de reunião lotada de gente diferente, com visões diferentes, origens diferentes. Vai ser um máximo. As redes sociais do Relaciocinando são @Relaciocinando Podcast no Instagram,
@relaciocinando.podcast no TikTok. Ouça a gente também no Spotify e no Deezer. E siga se inscrevendo no YouTube. Se você procurar no YouTube lá, Relaciocinando Podcast, e ele falar o que você quis dizer é relacionando, diz para ele que não. O que eu quis dizer é Relaciocinando Podcast. A gente vai fazer com que o algoritmo aprenda cada vez mais que esse projeto ele veio para ficar, ele é sólido e ele ainda vai cada vez mais longe. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigada, Felipe.